Já chegamos em abril, o mês da Páscoa, e é claro que eu iria fazer uma make bem chocolatuda, bem marrom, para comemorar essa data tão especial. Como vocês sabem, o primeiro passo é então hidratar bem a pele. Em seguida já venho com o corretivo, passar aqui na olheira principalmente, nas minhas manchinhas e nas espinhas também. Vou vir espalhando com a esponjinha. E vou aplicar essa base que é de média a alta cobertura. Esponjinha para espalhar. Vou passar um pouquinho mais de base. E já vou selar tudo com um pó translúcido bem fininho. Eu vou concentrar esse pó principalmente aqui na região dos olhos e aqui do lado do nariz e da boca, para não acumular nas linhas finas. Para tirar o excesso de produto, eu uso um pincel bem fofinho. Como eu quero fazer um olho bem puxado, eu vou usar essa fitinha aqui que não tem tanta cola e vou cortar um pedacinho dela para colar aqui no finalzinho do olho. Vou colar logo dos dois lados para não perder a marcação. Com essa paleta aqui e esse tom de marrom, eu vou começar o esfumado passando aqui por cima da fita. Nessa técnica não precisa ter muito cuidado, porque a fita está protegendo a parte de baixo, então pode passar por cima mesmo sem medo, tá? Então eu vou pegar um pouquinho e já vou começar aplicando aqui no cantinho o marrom. Do outro lado a mesma coisa, sem medo de passar por cima da fita, porque ela vai proteger aqui a parte de baixo. Com o marrom um pouco mais quente da mesma paleta e um pincel de esfumar um pouco mais fininho, eu vou passar esse marrom também por cima da fita, mas trazendo ele um pouco mais para dentro. Agora que eu já fiz toda a base de sombra, eu vou passar esse tom de marrom aqui, mais quente, onde estava o tom mais quente, e esse tom aqui de marrom mais escuro aqui no cantinho externo dos olhos. Vou começar com o marrom mais escuro, concentrando ele aqui no cantinho externo dos olhos. Como minha pálpebra é um pouquinho caída, eu gosto de passar o marrom aqui por cima dela também, para aparecer mais a sombra, dar um efeito de mais profundidade. Então eu passo a sombra até um pouquinho acima aqui da marcação dos meus olhos, né? Com o marrom mais quente eu vou passar onde eu já tinha passado, feito aquela base inicial. Um pincel chanfrado bem fininho, eu vou escolher o marrom mais escuro da paleta para passar bem concentrado aqui no cantinho externo dos olhos, para parecer meio que um gatinho.
agora vamos para a hora da verdade. Eu vou tirar a fitinha para ver se deu certo. E ficou assim, bem retinho. Essa técnica é ótima para quem está começando, porque a gente não precisa ter tanta precisão, não precisa ficar ali gastando horas fazendo bem retinho, porque a fita ela ajuda bastante e já fica com um resultado muito bom. Eu poderia deixar assim, só com tons mate, mas não seria eu se não tivesse um pouco de brilho. Então, com essa mesma paletinha aqui, eu vou escolher esse tom aqui de marrom, que é um brilho assim meio acobreado, meio flocado assim também. E aí eu vou passar concentrando principalmente aqui no cantinho interno dos olhos. Eu apliquei com os dedos mesmo, porque normalmente essas sombras elas têm um desempenho melhor aplicando com os dedos do que com o pincel. Com um pincel menorzinho eu vou passar o mesmo marrom que eu usei aqui em cima, na parte de baixo dos olhos, para dar um acabamento e unir mais a parte de cima com a parte de baixo também, né? Bom, agora eu vou preencher as sobrancelhas e aí primeiro eu venho escovando ela para tirar o excesso de produto que eu passei antes. Então, começo penteando toda ela com essa escovinha aqui de sobrancelha mesmo. Depois de fazer isso, eu já venho com meu gelzinho de sobrancelhas e aplico aqui fazendo o desenho dela. Depois de preencher as sobrancelhas, eu gosto de vir com aquela mesma escovinha e passar por cima para dar uma esfumada, principalmente aqui no início dela. Pro blush, eu vou usar o contorno dessa paleta aqui. Ele é um pouco mais quente, então vai dar para enganar aqui, fingir que é um blush e combinar com essa maquiagem aqui marrom. Como eu fiz esse olho mais puxado, eu vou aplicar o blush um pouco mais aqui em cima também, para dar esse efeito também mais alongado. Apliquei o blush, agora é a hora da máscara de cílios. E aí, com a ajuda de um Curvex, eu já vou deixar os meus cílios mais curvadinhos. Desse lado, então, eu já vou aplicar a máscara de cílios. Eu borrei um pouquinho aqui, mas não precisa se preocupar, porque com aquela escovinha da sobrancelha, depois que estiver bem sequinho aqui o produto, eu venho passando ela bem devagarzinho, e aí isso vai tirar esse borradinho que ficou aqui. Vou usar o Curvex aqui do outro lado também. E já venho aplicando a máscara de cílios. Apliquei a máscara de cílios em cima e agora vou aplicar nos cílios de baixo também. Vou tirar então aquele borradinho que eu fiz sem querer. Eu vou passando aqui a escovinha bem devagarzinho, onde eu borrei. E pronto, saiu bastante, né? Acho que ficou um pouquinho só manchado. E aí eu vou passar um pouquinho só da esponjinha já, com o próprio produto que eu já tinha passado antes, por cima, só pra dar uma suavizada aqui. Chegou a hora então de passar o batom, que eu considero o carro-chefe dessa maquiagem, porque é um batom bem marrom.
Foi a primeira vez que eu usei esse batom e eu confesso que eu achei um pouquinho difícil de usar, porque ele ia saindo conforme eu ia passando, então eu tinha que passar mais e mais, e ir dosando ali a quantidade de batom. Apesar disso, eu consegui passar, eu achei a cor bem bonita, acho que combinou super com o look. Só acho que a fórmula poderia ser um pouquinho melhor e aí eu teria amado muito mais. Agora eu vou terminar de me arrumar, ajeitar aqui o cabelinho pra dar o close final pra vocês. E o resultado final ficou assim. Espero que tenham gostado, obrigada por chegar até aqui. Não esquece de curtir e de se inscrever no canal, porque vem muita coisa boa por aí. Me siga nas outras redes sociais e se você fizer uma maquiagem inspirada nessa daqui, me marca que eu também quero ver. Um grande beijo e até a próxima, tchau!